Jogador acaba de assinar com o Flamengo, meu querido. Pedrão, que história é essa do Alexandro no Flamengo? Isso aí procede mesmo? E vamos repercutir também, saindo o Gabigol, vem Antony, que história é essa? Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo terá apenas um treino tático antes da partida contra a equipe do Palmeiras com os jogadores titulares. Isso porque o time se reapresentou, hoje é o CT do Urubu. Entretanto, os titulares ficaram dentro da academia fazendo trabalho regenerativo, trabalho de recuperação, né, galera? Tendo em vista que foi uma partida muito intensa, uma partida que o Flamengo foi, no mínimo, competitivo, digamos assim, contra o Fortaleza. Se não deu show, se não jogou bonito, o Flamengo competiu e venceu por mérito a equipe do Fortaleza, pelo menos na minha opinião, tá? Galera, o técnico da seleção brasileira e do Fluminense, Fernando Diniz, fez a convocação para a seleção brasileira. E o que foi bom para o torcedor do Flamengo e ruim para os jogadores do Flamengo é que nenhum jogador do Mengão foi convocado, então o Flamengo não será prejudicado nessa data FIFA, pelo menos todos os atletas brasileiros estarão à disposição do técnico Tite, tá? Para jogar. E aí temos a convocação aqui, vou falar bem rapidinho, tá, galera? Alisson, Ederson, Lucas Perry, Emerson Royal, Carlos Augusto, Renan Lodge, Bremer, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Nino, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rodrigo, Rafael Veiga, Hendrick, Martinelli, Gabriel Jesus, João Pedro, Rafinha, Pepe, Vinícius Júnior e Paulinho, tá, meus amigos? Essa é a escalação da seleção brasileira, nenhum jogador do Flamengo envolvido. É claro que a escalação não, a convocação, é claro que ainda tem as convocações para a seleção do Chile e também para a seleção do Uruguai. E aí sim o Flamengo deve ser desfalcado, o Eric Pulgar deve para o Chile e o De Arrascaeta muito provavelmente para a seleção uruguaia, quem sabe até o Varela que não vem jogando, né? Desde aquele jogo contra o Grêmio que ele machucou o joelho, não vem jogando, não vem sendo utilizado e acho até que o Mateuzinho vai conseguir uma vaga nesse time titular do Flamengo a partir de agora. Falando de lateral, mas indo agora para a lateral esquerda, meu querido, o negócio é o seguinte, ó, o Felipe Luiz, no jogo de ontem contra o Fortaleza, ele voltou a atuar após 12 jogos. A última partida que ele jogou tinha sido no dia 20 de agosto contra o Curitiba, né? Fazia tempo que o Felipe Luiz não jogava. Contra o Fortaleza, o camisa 16 distribuiu uma bela assistência para Pedro, que chutou para o fundo da rede. Felipe Luiz, após realizar a assistência, se ajoelhou sozinho e agradeceu, né? Fez um agradecimento ali a Deus. Momento único e bacana que o atleta de 38 anos proporcionou aos torcedores rubro-negros. E aí ele fez uma publicação falando o seguinte: "Te amo, Flamengo." Foi a frase escrita por Felipe em uma postagem nas suas redes sociais, né? Cara, o Felipe Luiz, ele é um cara 10, ele é um cara 1000, nota 1000, né? Realmente uma pena que o Felipe ele tenha que parar, né, gente, de jogar futebol, porque ele é um jogador, assim, extraordinário, ele é um jogador que, porra, mas a idade chega, né? Ele não consegue. O próprio Tite fala: o problema do Felipe não é físico, o problema é o jogo quarto e domingo. Mas aí é físico. Ele não vai falar físico para não expor o jogador, o Tite com essa situação de gerir o grupo, enfim. Mas vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. O Pedro do Flamengo, né? Ele fez uma revelação aí, né? Porque teve até uma cena engraçada, né? Eu já até comentei no vídeo mais cedo que o Pedro ele passa, aí ele vai cumprimentar a mão do Tite. Só que a mão que ele vai cumprimentar a mão do Tite é a mão ruim dele, a mão dele que tava doendo, né? Tava lesionado, não sei se lesionado exatamente. E aí o Pedro falou o seguinte: "A mão já estava machucada. Eu estava indo apertar a mão dele e no meio do caminho lembrei que tinha machucado. Eu não ia tirar a mão para deixá-lo no vácuo. Fui assim mesmo. E ele me deu um empurrão." Risos. Pô, Pedro, era só tu botar outra mão, cara. Esqueceu no meio do nada aí, pô. Tite chegou, meu irmão, pau, apertou a mão do Pedro com a força ali.
Mas enfim, vamos prosseguir aí, galera. Bom, o Rodrigo Caio, galera, deu uma entrevista aí também, né? Desabafou após esse jogo aí contra a equipe do Fortaleza e falou uma situação sobre a antiga comissão técnica do Flamengo. Achei relevante a gente repercutir isso aqui também. Olha só o que ele falou. Sempre estive muito bem fisicamente, treinando forte e preparado para ajudar. Mas, infelizmente, não recebi oportunidades com a comissão anterior. Agora, com a chegada do professor Tite, tive essas duas oportunidades e acredito que mostrei que estou pronto para ajudar o nosso time. Realmente, cara, o Rodrigo Caio não teve uma chance sequer com o São Paulo. Ele deve ter jogado um jogo ou outro, tentando durante o jogo, não lembro exatamente, mas era uma vergonha o que era feito com o Rodrigo Caio. Eu falava que, pô, dá uma chance, o problema é físico, o problema não é físico. O cara tá bem fisicamente, o São Paulo não bota o cara pra jogar porque não quer e coisa e tal. Tá aí, o cara entrou bem, jogou bem ali na posição de volante, né? Entregou, né, o que o Tite pediu pra ele. E aí, repercutindo mais sobre esse jogo contra o Fortaleza, ontem, né, o Bruno Spindel se pronunciou após a entrevista coletiva do Tite sobre a arbitragem. E aí, o Marcos Braz, através das suas redes sociais, também publicou uma imagem, né, da qual o Pedro chuta a bola pega na mão do jogador do Fortaleza, né? E aí eu meio que ironizando a situação ali, o Marcos Braz meio que reclamando da mão que não foi dada para o Flamengo. Não tem como reclamar do VAR, tem como reclamar lá do gerador, não sei, da energia, da CBF, enfim, porque o VAR não podia opinar, porque o VAR tava sem energia, desligado, puxado da tomada, não sei, o VAR tava desligado. Então, o Daronco viu o lance em campo. Ele não deu pênalti porque ele alegou que era mão de apoio. Era mão de apoio, não era mão de apoio, enfim. Eu sei que o Flamengo tá certo. O Flamengo tem que fazer pressão. Pedrão, mas isso é ruim pro campeonato, fazer pressão. Mas todo mundo faz. Se o Flamengo não marca, não pega e faz a pressão, daqui a pouco tá marcando tudo contra o Flamengo, tudo a favor dos outros. Eu mostrei os dados aqui pra vocês, não lembro, mas o Flamengo é um dos times do Campeonato Brasileiro que mais tem marcações não favoráveis do VAR. E um dos que menos tem marcações favoráveis do VAR. Então, tá roubando? Não tô falando isso. Não tô dizendo isso, mas tem que fazer uma pressão ali, porque senão, meu amigo, aí marcar qualquer coisa com o Flamengo é muito fácil. Mas vamos lá. Pessoal, o Flamengo agora, no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo jogou aí fora de casa contra a equipe do Fortaleza. Agora o Flamengo terá 3 jogos seguidos no Maracanã, 3 jogos para jogar em casa. Tá aí Flamengo e Palmeiras no dia 8 de novembro, Flamengo e Fluminense no dia 11 de novembro, Flamengo e Bragantino no dia 23 de novembro, após a data FIFA, né? Esse jogo até o gramado deve estar bem ruim, porque vai ter o jogo do Brasil e Argentina, vai ter o jogo do Fluminense e São Paulo, que foi adiado por conta da final da Libertadores, e vai ter o jogo do Flamengo contra o Bragantino. Então, o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras é 9h30, Flamengo e Fluminense 6h30, e o Flamengo e Bragantino às 9h30 da noite, beleza? Então são 3 jogos seguidos que o Flamengo vai ter aí dentro de casa, por conta desse jogo atrasado contra o Bragantino, mas já não se anima muito, porque o Flamengo é apenas a 12ª melhor campanha como mandante no campeonato. A campanha do Flamengo como mandante no Campeonato Brasileiro é uma verdadeira de uma vergonha. E é por isso que o Flamengo não está disputando lá o título brasileiro. É claro, tem uma chance remota. Se o Botafogo hoje perde para o Vasco, o Flamengo fica apenas 6 pontos do Botafogo, né? Aí animou geral de, 6 pontos, faltando aí algumas rodadas para o final. Ainda dá, hein, Pedrão? Dá! Só que, cara, eu cansei de ficar alimentando isso aqui, porque aí acaba que você gera expectativa e coisa e tal, chega na hora, o Flamengo, não entrega. Então também não vou ficar alimentando isso aí, tá? Bom, os ingressos para a partida contra o Palmeiras, galera, já tá à venda, beleza? Você pode adquirir o seu ingresso. E apenas o setor norte, nesse momento, foi esgotado. Os demais setores sul, leste inferior, leste superior, oeste, Maracanã+, estão disponíveis. Você pode acessar o site do Flamengo e comprar o seu ingresso, beleza? Vai lembrar que tanto o Kleber Xavier, auxiliar técnico do Flamengo, quanto o Tite fizeram um apelo na entrevista coletiva pós-jogo ontem, convocando a torcida do Flamengo a estar presente no Maracanã, né, para trazer esse apoio, né, Maracanã lotado, para ajudar
o Flamengo a conquistar essa vitória. Vai ser um jogo difícil, o Palmeiras está embalado, venceu o Botafogo de virada, venceu o Atlético Paranaense aí lá na Arena Barueri. É um time enjoado, a gente sabe, né? O Flamengo não perde em campeonatos brasileiros para o Palmeiras desde o ano de 2017, perdeu a Libertadores, perdeu a Supercopa, mas no Brasileiro o Flamengo não vem perdendo para o Palmeiras, e a última vez que o Flamengo também venceu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi no ano de 2021. Renato Gaúcho era técnico do Flamengo, Michael, 3-1 Flamengo fora de casa no Allianz Parque. 2022 foram 2 empates, então o Flamengo tem mais uma oportunidade de vencer essa parada aí, beleza? São Paulo desiste de Thiago Maia e se aproxima de seu mais novo reforço, meus amigos. Olha aí, o São Paulo demonstrou recentemente interesse por 2 jogadores experientes. Um deles era o meio-campista Thiago Maia. Entretanto, o São Paulo está prestes a fechar um acordo com o meio-campista experiente Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo estava na seleção brasileira, até que o Brasil perdeu de 7-1 e coisa e tal. Não tô querendo aqui dizer que é mal contratação, até porque eu nem sei como é que tá jogando o Luiz Gustavo. Se tá jogando bem, se tá jogando mal, mas, né, ele tava lá na equipe do Al Nassr, né, ele, quer dizer, estava sem clube, ele saiu do Al Nassr, ele ficou sem clube, e o São Paulo deve contratar esse jogador. Com isso, deve ter uma desistência pela contratação do Thiago Maia, tá? O Dorival Júnior, que gosta bastante do futebol do Thiago Maia, né? Jogou com ele, jogou não, né? Treinou ele no Santos, treinou ele no Flamengo também, foi campeão com o Thiago Maia. Quando o Dorival chega no Flamengo, ele dá um alô no Thiago Maia e fala: pô, Thiago Maia, eu quero aquele Thiago do Santos, esse Thiago aí tá... Enfim, e aí, né, mas o São Paulo desistiu da contratação, e também no momento o São Paulo tem interesse em outro jogador do Flamengo, que é o Everton Ribeiro, né? Então tem essa possibilidade do Everton Ribeiro, quem sabe, né, se não renovar com o Flamengo, e pro São Paulo e pro Fluminense, tem várias situações. Em outros vídeos a gente fala sobre renovação de Ribeiro, até porque tá na mesma situação, beleza? Vamos lá, galera. Flamengo está de olho na situação de Alex Sandro, lateral esquerdo da Juventus, cujo contrato expira no final da temporada. O jogador de 32 anos já teve a experiência de atuar sob o comando de Tite na seleção brasileira. A informação é do jornalista Rudy Galete, ele que cobre o futebol internacional. Cara, pra mim seria uma baita de uma contratação se o Flamengo acertasse aí com o Alex Sandro, jogador experiente, jogador que joga lá na Juventus da Itália, um país que tem enraizado na sua cultura a questão defensiva, e eu acho que o Flamengo precisa desse lateral defensivo, desse lateral que de repente constrói o jogo mais por dentro, como é o Filipe Luiz. O Alex Sandro também avança em linha de fundo, mas é um lateral ali que pensa mais o jogo, que toca mais a bola, tem força física também, mas que defende bem, né? É uma pena que o Filipe Luiz, cara, tivesse alguma forma de rejuvenescer o Filipe Luiz, seria muito bom, porque, cara, quando ele tá em campo, assim, é uma inteligência, o cara não dá o drible, o cara não tem uma habilidade, habilidade, assim, de dar drible, igual o Marcelo tem do Fluminense, por exemplo, mas ele é um jogador inteligente, ele é um jogador que ele pega a bola e pá, é maravilhoso ver o Filipe Luiz jogar, mas infelizmente está chegando aí no final da sua carreira, então o Flamengo tenta aí a contratação do Alex Sandro, 32 anos, é uma idade acima, mas é um jogador que pode jogar tranquilamente mais 3, 4 anos aí, caso, né, acerte com o Flamengo. E de repente, né, meus amigos, o Tite pode até ajudar nessa situação, conhece o jogador, convocava o jogador para a seleção brasileira, tem Copas do Mundo com o jogador, então de repente pode ser uma boa. Vamos ver o que o Flamengo vai arrumar aí. Galera, tudo certo. O atacante Bruno Henrique assinou o acordo de renovação de contrato com o Flamengo e continuará vestindo o manto sagrado. Conforme foi divulgado informações diretas do staff do atleta de 32 anos, o novo vínculo do Bruno Henrique com o mais querido será válido até dezembro de 2026. Resta agora apenas o anúncio oficial do Flamengo. Bruno Henrique agora se prepara para o duelo contra o Fluminense, já que está suspenso para o jogo contra o Palmeiras. É mais ou menos em menos de uma semana, né? O Flamengo joga essa partida contra a equipe do Fluminense, e aí o Bruno Henrique já vai estar disponível, né, para atuar. E, né, até o Papa publica aqui nessa situação, né, uma situação ruim até, né, que a gente ficou sem o Bruno Henrique por conta da atitude do árbitro. Eu fiquei até
enfim, meio bolado com aquele ato lá, o Bruno Henrique deu mole, coisa e tal, mas achei meio exagerado, a gente não tem um dos melhores jogadores para esse jogo contra o Palmeiras. Galera, mais uma situação na questão do Gabigol, Manchester United, enfim, tá aqui. De acordo com o jornal inglês Mirror, o Manchester United tem interesse no Gabigol. A gente já comentou isso aqui, mas tem um porém aqui. Em troca, a equipe de Manchester pode oferecer Antony ao Flamengo por empréstimo. Aí já é uma publicação até da ESPN Brasil, repercutindo essa notícia da Inglaterra. Eu andei assistindo aí o Mauro César Pereira, ele que é um jornalista muito bem informado. Ele disse que entrou em contato com alguns colegas lá da Inglaterra, né, que cobrem o futebol inglês, cobrem o Manchester United, têm informações sobre o Manchester United, e que nesse momento não tem absolutamente nada, tá, do Manchester de fato para concluir essa negociação pela contratação do Gabigol. Muito menos envolvendo o Antony, né, nessa situação, tá? Então, pouco acredito que isso vai acabar saindo. Cara, eu costumo dizer, o Gabigol hoje é reserva do Flamengo, né? Como é que vai para o Manchester United? Então, eu não acredito muito nessa situação aí não, tá? É claro, algum dia ele pode ir jogar lá fora de novo, coisa e tal, mas teve uma passagem na Europa, não foi bem, isso pesa também na situação, então eu não acredito muito nisso não, tá? Com todo respeito aos colegas que trouxeram informação, tô mais com a informação do Mauro César aí, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações negras.